Olá! Ah, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu dar uma organizada aqui na minha câmera, que não tá muito. Agora. Tudo bem? Uma satisfação muito grande, né, estar participando dessa live, né, desse, desse nosso encontro para falar sobre um tema assim tão importante, né? Não, a satisfação é toda minha. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Né? Eu sei que a tua agenda é muito corrida, mas a gente precisa tratar desse assunto, né? A gente precisa tratar desse tema. Então, antes de começar, deixa eu apresentar como vai ser esse nosso projeto, né? Nós sempre tivemos muito movimento, né, João, de publicações, de lives, e estávamos meio parados e resolvemos dar uma turbinada nessas publicações a respeito dessas questões tão importantes ligadas ao agronegócio. Então, esse nosso projeto é de norte a sul, Agro em Debate. Por que de norte a sul? Porque nós fazemos parte de um grupo muito grande de advogados especialistas no agronegócio e cada um vem de uma região do Brasil. E é muito gostoso, né, doutor João, quando a gente se encontra, cada um tem um sotaque diferente, cada um tem uma história diferente, cada um vem de um local diferente. Então, eu fico muito feliz de te receber virtualmente em Viamão e de estar virtualmente também em Guaxupé, Minas Gerais. Que eu até pesquisei um pouco. Guaxupé é uma cidade muito importante, economicamente muito importante dentro do agronegócio, principalmente porque é uma cidade produtora de café. É Né? Quem verdade. não gosta de café? Qual é o brasileiro que não gosta de café? Então, eu vou apresentar para vocês o Dr. João Marcos Monteiro. O Dr. João Marcos ele é um advogado especialista em direito do consumidor, ele é pós-graduado em direito do consumidor, é pós-graduando em direito do agronegócio, foi inclusive meu aluno na pós, Nossa, e irmão, é autor de 2 livros, depois ele vai falar sobre os livros dele com vocês. Mas o mais importante, o Dr. João Marcos é um ser humano incrível, ele é esposo da Cláudia e pai do Otávio, que eu sei que é um grande enxadrista. Tô correta? correto. Né? Uma pessoa brilhante, eu tenho certeza que a gente vai trocar bastante experiência aqui, falando aí sobre o endividamento do produtor rural. Gostaria que tu começasse, assim, contasse um pouco, né, da tua trajetória, para quem não te conhece ainda, da tua trajetória, de como funciona na tua região. Deixa eu dar boa noite aqui para o Matheus Delfino, para a Elvira, Viviane Soares, doutor Sérgio Boscaini, ainda bem que conseguiu entrar, muito obrigada. E então, te dou a palavra. Tá certo. Então, eu sou advogado desde janeiro de 1990. Eu comecei a atuar em São Paulo, depois por circunstâncias, eu vim para o interior e aqui eu atuei na advocacia na área civil e depois, quando eu fui convidado para assumir o PROCON municipal do município aqui, eu fui coordenador do PROCON e aí eu fiz a especialização em direito do consumidor, né, pós-graduação, como você falou, e me mergulhei na área do direito do consumidor. Depois eu verifiquei também que na minha região precisaria ter uma especialização também, principalmente no direito do agronegócio, porque aqui a economia é o agro. Então, eu senti que os produtores rurais estavam deficientes de pessoas especializadas no agronegócio. Foi aí, então, que eu me tornei, né, membro da ABRA, né, Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, e comecei a me especializar no agronegócio e agora colocando essa interseção do direito do consumidor com o direito do agronegócio e principalmente nesse tema do endividamento do produtor rural, né? Que, que é um empresário, né?
E a empresa dele é a céu aberto, ele sofre é, riscos, né? Desafios diários, né? Exatamente. Então, a Exatamente. minha trajetória foi essa. Eu fui coordenador do PROCON por 6 anos aqui no meu município. Uhum. E Então, aí, cada aí, vez mais se aperfeiçoando nessa área. exatamente, isso. E casando com o direito do agronegócio. Exatamente. Não, maravilha. Maravilha. Porque, porque eu já tinha clientes que eram fazendeiros, que eram produtores rurais. E aí eu senti a necessidade de me aprofundar muito mais no agro. Uhum. Porque o profissional tem que estar focado na área para poder entender o dia a dia do produtor rural. Não é simplesmente entender o direito. Você tem que entender o produtor rural, porque ele é um cliente específico, né? Ele não é qualquer cliente. Ele tem as circunstâncias, o que ele vive e tal. Então, o advogado tem que colocar a botina e ir até a fazenda, verificar o que está acontecendo, como funciona para poder entender, né, como vai agir com aquele determinado cliente. Exatamente. E na nossa prática jurídica, a gente vê quão escasso é o advogado especialista em agro e quão escasso é o conhecimento de agronegócio e das relações agrárias dentro do próprio judiciário, né? A gente Sim. vê como as leis específicas que regem as relações agrárias e os contratos de agronegócio, como eles são negligenciados e muitas pessoas, muitos profissionais do direito, sejam advogados ou juízes, não entendem as especificidades e acabam aplicando erroneamente a lei e acabam entendendo erroneamente. E uma das grandes dificuldades do profissional, do advogado em agronegócio, é justamente conseguir fazer incidir o Código de Defesa do Consumidor nessas relações, fazer com que o juiz entenda que algumas relações que se estabelece com o banco após um possível endividamento são ilegais, né? Do ponto de vista de ir transformando os contratos até chegar num contrato que foge completamente da legislação agrária. Uhum. E o quão é difícil explicar essa dinâmica, como funciona, né? Porque as pessoas não entendem que o produtor rural, mesmo ele sendo ele pode optar entre ser pessoa jurídica ou pessoa física, mas mesmo ele sendo uma pessoa física, a atividade dele é uma atividade empresarial. E realmente é uma empresa a céu aberto, porque ele planta e não sabe se vai colher. Ontem mesmo aconteceu um fato aqui em casa que foi bem desagradável. Meu marido é produtor rural e ele produz feno e ele tinha acabado de fazer um corte grande de feno para hoje enrolar, né? E aí começou, do nada, não estava na previsão do tempo, começou a trovejar muito forte no meio da madrugada. Ele acordou, ele não conseguia mais dormir, também não me deixava mais dormir, preocupado com o feno. Graças a Deus hoje abriu o sol, tinha um ventinho, secou, deu para enfardar, tá tudo ok. Mas é assim que vive o produtor. Sempre com o coração na mão, sempre sem saber se vai conseguir colher ou não. Então, além dos riscos econômicos da atividade, da balança comercial que sobe muito, tem os riscos agrobiológicos também, né? E isso é muito importante que a gente consiga trabalhar com isso. Mas essa questão do Código de Defesa do Consumidor, da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o produtor rural e uma revenda, ou o produtor rural e o banco, essa questão é muito importante te ouvir, porque, inclusive, antes de abrir a live, eu estava assistindo um vídeo teu no YouTube, uma aula muito boa, e tem questões assim que a gente que não é especialista em direito do consumidor, a gente não se dá conta. E trazer para o agro, trazer para essas relações contratuais tão complexas é extremamente importante. Então, eu realmente te agradeço e quero te ouvir com bastante atenção, porque a gente precisa pensar, né, no porquê que tantos produtores rurais
estão super endividados? O que está levando o produtor rural a esse super endividamento? O que tu pensa a esse respeito? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que o endividamento rural ele não é um problema moral, né? Não é porque o produtor rural ele quer ficar endividado, ele quer dar o calote. Hoje é um fenômeno econômico, né? É um fenômeno jurídico que afeta a base do agronegócio brasileiro. Eu tava pesquisando. O Serasa, ele teve uma reunião com a frente parlamentar agropecuarista e o Serasa trouxe os números, né? Que a inadimplência, ela subiu, né? Ela subiu nesse segundo trimestre agora de 2025, elevou para 8,1%, né? E os pedidos aí de recuperação judicial cresceram de forma expressiva. Eu estava olhando aqui os números, eu até anotei aqui. Em 2023 era 127 pedidos. Saltou para 566 em 2024. Nossa. Então, essa diferença é 415 registrados apenas no primeiro semestre desse ano de 2025. Então você vê que 80% dos produtores, né, falando aqui no comentário do Serasa, que entraram com essa recuperação judicial, eles estavam com o score abaixo de 500 pontos. Então isso aí é preocupante. Então mostra que os produtores rurais, eles têm, né, eles estão fragilizados e precisam realmente de uma orientação para poder sair dessa situação mesmo, né? E o que está levando os produtores rurais a esse endividamento? É o que eu falei. Ele tem uma empresa a céu aberto e o produtor rural vive hoje, eu posso dizer assim, uma tempestade, né? Entre o custo de insumo, que é alto, a variação do dólar, porque tudo é dolarizado, né? O clima é instável, um crédito caro. Olha para você ver o Paraná. Agora sofreu um tornado lá. O Rio Grande do Sul, o excesso de chuva, aquelas enchentes horrorosas, dependendo da ajuda do governo, que nunca vem. Muitos lugares geada, muitos lugares muita seca. Então o produtor não se endivida porque ele é desorganizado. Às vezes acontece, tem situações que o produtor rural é desorganizado. E aí, como eu falo, ele coloca tudo no mesmo balaio. Ele coloca a dívida agrícola dele com as dívidas pessoais, tudo junto. E aí ele precisa separar e falar, olha, dívida de consumo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor vai ver, dívida rural, quando é crédito rural, você tem outro tipo de direito. Se você teve uma quebra de safra, você pode pedir a prorrogação da sua dívida, que é direito teu, né? Não é uma faculdade do banco querer te prorrogar. É um direito seu, porque está lá no Manual de Crédito Rural, a legislação te permite, essa prorrogação é o teu direito. Então, quando o mercado vira ou o clima não ajuda, a dívida se torna então um peso enorme para esse produtor. Mas graças a Deus que tem as leis, né? E ele buscando orientação, eu costumo dizer que o produtor rural ele tem que buscar 3 profissionais: um bom engenheiro agrônomo, se não for, né, engenheiro agrônomo, porque tem muito produtor rural que é engenheiro agrônomo, um bom contador e um bom advogado que é especialista no agronegócio. Você não pode buscar um advogado clínico geral, tem que buscar um advogado que entenda do agronegócio. Não é qualquer advogado, é um especialista que sabe as nuances do direito agrário e do direito rural. Então, o sistema de crédito rural infelizmente, ainda é pouco adaptado à realidade do campo, e quem paga essa conta sempre é
o produtor rural. Né? Exatamente. É bem importante observar isso, né? Essa questão que quando o advogado ele não é especialista, ele vai avaliar um contrato bancário, por exemplo. Ele não se atenta à lei especial, que tem limitações ali de encargos muito importantes. Ele acaba aplicando o direito bancário mesmo e acaba prejudicando o produtor. Então a gente tem que ter essa atenção de buscar sempre o especialista na área para que ele saiba assim analisar essas relações contratuais, adequando a legislação especial. A, a doutora Giovana aqui colocou que perderam, né, 3 safras seguidas. Então, por conta disso, a empresa onde ela trabalha, acredito que seja disso que ela está falando, não vai plantar. Então, depois de 18 anos trabalhando com agronegócio, é a primeira vez que não vão plantar. E realmente, às vezes, é melhor não plantar. Arroz, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal está tendo prejuízo. Então, essa safra tem alguns que não vão plantar. Às vezes é até melhor, claro, é ruim para o produtor, mas pelo menos não se endivida, porque é obrigado a tirar um crédito de custeio, né? E aí acaba não conseguindo pagar. Tem, eu acho que, se eu não me engano, o último cálculo que eu fiz para um cliente nosso, cerca de R$ 28 de prejuízo por saca. Então não está valendo a pena plantar, né? Doutor Sérgio colocou, pelo que sei, o STJ tem mitigado a teoria finalista. Eu acho que o doutor João vai entrar nesse tema e a gente vai poder aprender bastante com isso. Se quiser. Então, o produtor, graças a Deus, hoje ele tem instrumentos de defesa para ele se reorganizar. Inclusive tem a recuperação judicial de pessoa física, que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece como válida. Há renegociações também extrajudiciais, revisão de contrato, programas de alongamento, de dívida, acordos, né, via conciliação. Tem os mediadores que fazem os acordos do produtor rural com os bancos e tudo, mas é importante o produtor rural saber que ele não precisa esperar o trator dele ser penhorado para procurar ajuda, não precisa esperar a propriedade dele ser penhorada para procurar ajuda. A prevenção jurídica é importante, né? Até mais importante que a gestão da lavoura dele, ele tem que se prevenir. Não é só lá plantar, cultivar e tal, ele tem que se prevenir, porque a atividade dele, como a gente sabe, é de risco. E nesses casos, doutor, assim, quando a dívida já chega a um ponto de que entrou em execução e ele está super endividado, o que o senhor aconselha, já que ele, né, o que o senhor recomenda, já que ele não se precaveu antes, não tentou resolver a situação ou não conseguiu resolver administrativamente, às vezes não é possível, né? Então, aí vai a gente saber que tipo de dívida que é essa, né? Sabendo o tipo de dívida, se defender, né, sobre as ilegalidades de um contrato. Uhum. E entrar com várias defesas aí. Ou uma exceção de pré-executividade, para poder, se tiver penhorada a pequena propriedade rural dele, ele pode pedir essa empenhorabilidade, essa declaração de empenhorabilidade dessa propriedade. Uhum. Se houver o vício ali naquele título de crédito que estão executando, ele também pode alegar isso em exceção de pré-executividade. Se não precisar de prova, se só o documento em si comprovar, for uma prova pré-constituída e que não precisa de dilação processual, né? Aí ele pode alegar isso em exceção de pré-executividade ou até mesmo em embargos à execução.
Agora, nada impede que, paralelo a isso, ele possa entrar com uma ação revisional desse contrato e até tentar aí, pedir para suspender essa execução. Em alguns casos, ele consegue barrar essa execução, ou, na pior das hipóteses aí, que talvez seja um caminho bom, é ele tentar um acordo. Né? Sim. Uhum. Um acordo. O problema maior que eu vejo com relação aos acordos hoje é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil está evitando qualquer tipo de contato com o produtor, ele não quer mais conversa, ele não quer acordo. Inclusive as declarações que eles têm feito são declarações bem polêmicas, né? Como se o produtor fosse o caloteiro, não quisesse pagar as dívidas. E também tem aquela questão do produtor começar com um contrato de, por exemplo, um contrato de cédula de crédito rural, tá? E aí ele atrasa, pede, ou antes de atrasar, vai ali, informa que não vai conseguir pagar e pede, ao invés de pedir a prorrogação e ser orientado, porque ele não procura antes o advogado, ele acaba renegociando a dívida e o banco, malandramente, transforma a cédula de crédito rural em cédula de crédito bancário. E lança ali todas as despesas do produtor, inclusive cartão de crédito. Nos dificulta bastante a defesa quando o banco faz isso, porque a gente tem que buscar toda a origem da inovação, né? Toda a origem desta nova cédula. Mas se eu for discutir pelo ponto de vista do superendividamento, já que foi lançado despesa pessoal junto com despesa da atividade rural, o senhor entende que seria uma via adequada essa discussão ou seria inviável? Eu entendo que sim, por quê? Porque se é uma dívida de consumo contraída por um produtor rural, pessoa física, que a lei do superendividamento ela vem beneficiar o consumidor pessoa física, né? Pessoa natural. Então, se não é uma dívida real, se não é uma dívida que não é crédito rural, e se não é dívida de financiamento imobiliário, aí é beneficiado pela lei do superendividamento, uma dívida de consumo. Então ele pode sim, ele pode falar, olha, essa dívida tem que ser tirada e eu ser beneficiado da lei do superendividamento. Aí ele pode fazer a repactuação dessa dívida com a instituição financeira. É uma dívida de empréstimo pessoal, de cartão de crédito, que não tem garantia real, ou não é um financiamento imobiliário, ele pode. Se é dívida de consumo, o produtor rural pode. E aí que eu falo que muitos produtores rurais muitas vezes não são organizados, que eles querem, coloca tudo no mesmo, e tem que separar o que é da atividade agrícola do que é pessoal, e muitas vezes junta tudo. Ele quer comprar implemento agrícola com cartão de crédito que ele usa para despesa pessoal, aí faz, como diz, né, o termo, um balaio de gato, e entra nessa situação. Mistura crédito rural com crédito pessoal, e aí os advogados que têm esse trabalho para poder examinar o contrato, ver que é uma renegociação que colocou tudo ali no meio, com juros absurdos, juros comerciais absurdos, que ele poderia, né, separar crédito rural, que os juros são mais especiais, mais reduzidos. Se é dívida de consumo, ele está superendividado, vai pela lei do superendividamento. Sim, perfeito. Não, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? De que pode fazer essa divisão com relação a essas despesas, essas dívidas. A gente acaba não se dando conta e tocando ali a defesa como se fosse tudo a mesma coisa. E a gente tem que conseguir. Muitas vezes a gente não consegue analisar o contrato porque não vem a documentação, né? A gente tem que pedir via judicial essa documentação e muitas vezes ela não vem para a gente, então é meio complicado. Por isso que o cliente ele tem que estar muito atento.
muito atento e trazer toda a documentação sempre em dia, não assinar nada sem que o advogado veja, sem que a gente possa orientar, porque depois de assinado, a gente tem um trabalhão para desconstituir, se conseguir desconstituir. Então. E o banco quer colocar tudo no mesmo contrato. Não, você tem a dívida tal, com o cartão tal, com o empréstimo tal, o teu cartão ouro tal, vamos colocar aqui. E aí você confessa a dívida, parcela não sei quantas vezes, com juros exorbitantes. Exato. E crédito rural ali que não poderia estar ali no meio. Exato. A famosa Operação São Mata-Mata, vícios né? Pega sexuais. tudo. São vícios de nulidade, pode alegar a nulidade, sim. É complicado o judiciário entender nesse sentido, né? Mas eu vejo muita decisão favorável, muita decisão procedente, dando esse entendimento de que essas operações são ilegais, venda casada é ilegal também, mas a gente ainda precisa trabalhar muito, né, doutora? A gente precisa afirmar bastante entendimento, porque senão o nosso cliente fica, o produtor rural fica muito vulnerável. Fica, por demais. E aí que entra essa teoria, né, da finalística, né, que o STJ abraçou, que é a teoria finalista mitigada, que aí dá direito do produtor rural ser considerado consumidor. Pode explicar melhor para a gente essas teorias? Eu vi que tem 3, né? Tem 3. A teoria finalista, né? A finalidade daquele produto que ele está adquirindo. O legislador ele fala sobre a finalidade do produto. Se você adquire aquele produto para o teu uso pessoal, você é considerado consumidor. Uhum. Tem a teoria maximalista, que é uma teoria mais ampla, que não foi abraçada pelo STJ, né? E a teoria finalista mitigada, que mesmo que você utilize aquele produto para implementar a sua atividade, vamos supor, o produtor rural adquire um trator. Esse trator apresenta um vício. Não é porque ele está usando aquele trator na sua atividade agrícola que ele não pode ser considerado consumidor. Uhum. Mas ele está usando para a sua atividade. Mas acontece que ele é visto pelo STJ como consumidor, porque ele tem a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade informacional. Ele não é revendedor de trator, né? Então ele tem essa vulnerabilidade. Aquele que apresentou. Então ele é considerado consumidor. Não é porque ele está usando na atividade que ele não é considerado consumidor. Então o STJ abraçou essa teoria finalista mitigada, né? Que chama assim. Então, pela vulnerabilidade do produtor rural, principalmente do pequeno e médio produtor rural, ou em determinadas situações, o STJ ele admite que o produtor rural ele pode se valer do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é uma lei mais benéfica a ele, principalmente para indenizações, né? Porque se ele for ser protegido somente pelo Código Civil, ele tem o prazo prescricional de 3 anos para ele entrar com uma ação de indenização. Vamos supor que ele comprou sementes ali, e as sementes tiveram vício e aí frustrou a safra dele. Então, ele vai ter, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai ter o prazo de 5 anos para entrar com a ação. Vai ter perícia, logicamente, e para poder comprovar que ele sofreu prejuízo e que ele, ao comprar semente, ele é consumidor. Por quê? Porque ele é vulnerável tecnicamente. Sim, não tem
conhecimento para saber se a semente é boa ou não. Ele vai seguir ali o que recomenda o fornecedor, né, na questão de armazenamento, plantio, enfim, mas não tem como ele vendo a semente saber se vai vingar ou não. É a mesma coisa, um consumidor, um produtor rural compra um determinado herbicida e aí o rótulo não informa direito a quantidade certa que tem que ser aplicada. Aí vai e aplica na lavoura. De repente a lavoura morre, através de um laudo de um engenheiro agrônomo se descobre que foi aplicado de forma errada, por isso que matou a lavoura. Só que houve um defeito de informação no rótulo. E ele seguiu ali a quantidade errada que estava constando ali. Então foi um vício de informação. Então, eu estou falando casos de jurisprudência concreta. Sim. Que o STJ falou que era consumidor porque ele foi considerado consumidor de acordo com a teoria finalista mitigada. Que leva em conta o conhecimento técnico do consumidor. A vulnerabilidade desse produtor rural, que é diferente de uma grande empresa agrícola, né, que vai ser considerada consumidora. Não, muito esclarecedor, muito importante isso. E a gente vê muita dificuldade do produtor de buscar ajuda, né? Eu não sei se eles têm medo, vergonha, porque a questão do endividamento mexe muito com o brio do produtor, né? Mexe muito com a honra do produtor. A gente ouve muito falar de relações de contratos verbais que são feitas ainda no fio do bigode, né? Então, o que tu entende, assim, do teu ponto de vista e com relação aos teus clientes? O que acontece? Por que eles demoram tanto para vir buscar ajuda? Ou é pelo desconhecimento ou pela dificuldade de lidar com aquilo mesmo, assim, de frente? Olha, muitos acham que já estão com a corda no pescoço, que procurar um advogado é uma coisa que vai encarecer mais ainda ele pensa isso. É. E é realmente um ponto, eu não sei se isso é cultural, essa vergonha, mas muitos produtores veem a dívida como um fracasso pessoal. É. Não como algo natural dentro do negócio dele, que é um risco. Mas a verdade é que o agronegócio, a gente sabe que depende do crédito. E o crédito traz risco. E falar de dívida rural, né, é falar também de gestão, de você cuidar da saúde financeira da fazenda. E muitas vezes é até por falta de conhecimento mesmo. Por isso que a gente sempre está alertando, e a Ágora faz muito isso, né? Esse marketing para poder orientar o produtor rural, que tem profissionais qualificados que estão para ajudar o produtor rural. Exatamente. Essa coisa de educar a sociedade para entender que existe o profissional habilitado para trabalhar diretamente com o produtor é extremamente importante. A gente vê surgindo cada vez mais esse movimento de ensinamento mesmo, né? De educação do produtor rural para que ele entenda que a atividade dele tem proteção legal especial e que ele precisa procurar um profissional realmente habilitado a trabalhar com isso. Na minha opinião, também, uma das grandes dificuldades, além do desconhecimento disso, é, sem dúvida, a vergonha. Eles ficam com muita vergonha de falar. E outra coisa, em relação a entrar em juízo antes, fazer o pedido de prorrogação judicial, caso não seja viável ou tenha sido negado o pedido administrativo, a questão que eu vejo que esbarra muito é no valor das custas. Porque é muito difícil a gente conseguir assistência judiciária gratuita para o produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural,
ele tem bens destinados à atividade agrícola, ou seja, aquele maquinário que é necessário para a atividade dele, que são de um valor muito grande, muito expressivo. Então, mesmo que ele não seja proprietário da terra onde ele planta, ele tem um contrato de arrendamento expressivo, de uma área muito grande de terras, de um valor muito alto. Então, o judiciário olha e entende aquilo ali como um fator de riqueza. E ele acaba não atribuindo, não concedendo a gratuidade para o produtor, por entender justamente que ele é uma pessoa que tem grandes recursos. Eu fiz uma sustentação oral de um recurso justamente sobre gratuidade no Tribunal de Mato Grosso e foi interpretado errado os impostos de renda, as declarações de imposto de renda. Porque ali onde constavam todos aqueles bens e todos aqueles valores eram, na verdade, prejuízo. Ele vinha tendo prejuízo ano após ano. Mas, mesmo eu argumentando naquele sentido de que as declarações estavam comprovando que ele estava insolvente, que ele acabava tendo muito prejuízo com relação à atividade, o judiciário entendeu, a desembargadora entendeu que não, que como ele movia um volume muito grande de crédito e tinha bens como tratores, colheitadeiras, enfim, não concedeu a gratuidade em razão disso. E o quão difícil é a gente provar, né, doutor, qual é a necessidade real do cliente, porque pelo volume muito grande de movimentação financeira que é feito no agro. Então, é raro conseguir assistência judiciária, né? Quer dizer, raro não, a incidência de se conseguir é baixa. Exato. Mas a gente consegue argumentando, mostrando o imposto de renda dele. Mostrando o tamanho da dívida dele, tudo bem, olha, o patrimônio tudo bem alto, só que olha a dívida como que é. Esse produtor rural, se ele tiver que pagar custas, ele vai impedir ele de ter acesso ao judiciário e se defender. Como que fica? E a política agrícola que está lá no artigo 186 da Constituição Federal, né? E a segurança alimentar, onde que fica? Precisamos proteger esse produtor rural, porque é ele que vai trazer comida no nosso prato. É verdade? E a gente argumenta tudo isso, né? A gente traz todas essas argumentações, mas realmente não é. Eu falei raro, mas é bem difícil da gente conseguir de primeira. Às vezes a gente consegue em primeira instância, e em geral a gente consegue em primeira instância mais fácil. Aí o réu, o banco ou o exequente, em geral é o banco, recorre e o tribunal reforma. E aí a gente fica ali, né? Tentando a gratuidade por um tempo que não precisava estar gastando tanto tempo naquilo ali, se naquele tema, se fosse reconhecida essa vulnerabilidade do produtor rural. Acho que ficaria muito mais fácil de conseguir a gratuidade. E o advogado, ele é essencial, né? Porque ele precisa entender o agro de verdade, né? Por isso que eu falei que precisa ter, o advogado tem que ser especialista no agro, ele precisa entender a vida do produtor rural. E hoje o profissional do direito rural ele tem que atuar como estrategista, orientar o produtor rural quando ele assina um contrato de financiamento. Qual que é o objetivo desse contrato de financiamento que você está assinando? Né? E orientar. Antes dele assinar o contrato, né? É que ninguém, não é cultural fazer advocacia preventiva, né? Evitar garantia abusiva, por exemplo, hipoteca cruzada, aval pessoal desnecessário, entendeu? O advogado tem que estar atento a isso e orientar o produtor rural. A taxa de juros, ver se é um crédito rural, se está de acordo com aquilo que o plano safra está falando, está obedecendo o que o manual de crédito rural fala. E ajudar esse produtor que já está, né, endividado ou sofreu essa quebra de safra
a um plano de renegociar a dívida, pedir uma prorrogação, e como que eu vou renegociar isso daí? Eu não posso é, renegociar e eles emitirem um outro título para mim. Eu preciso prorrogar nas mesmas bases do meu contrato originário. Orientar Exatamente. isso, E produtor. trabalhar bem isso no cliente, né? A diferença de prorrogação e de renegociação. Prorrogação é uma coisa. Usa todos os encargos iguais ao contrato original, só joga mais adiante, faz um novo plano de pagamento para mais adiante poder pagar. Renegociação, o banco faz o que ele quer. O banco transforma a cédula de crédito rural em cédula de crédito bancário, pega todas as despesas, joga todas juntas para o mesmo contrato. Então é muito perigoso deixar que o banco determine o que vai fazer, o que ele vai decidir a respeito da dívida do produtor rural. O doutor Sérgio Boscaini que colocou que alguns bens são impenhoráveis na execução e possuem proteção legal objetiva. Realmente, por serem utilizados na relação de trabalho, né, eles estão impenhoráveis. Porém, quando o produtor rural adquire uma dívida e coloca esses bens em garantia, ele abre mão dessa impenhorabilidade. E aí a gente tem que trabalhar ainda mais nessa questão da essencialidade do bem, né? É, realmente, tem que trabalhar que esse bem é essencial, que vai prejudicar a atividade agrícola, e citar toda aquela política agrícola que está na Constituição Federal, né? Que é a base de tudo no princípio ali, né? Exato, exato. Tem que chorar. tem, Chorar. tem que fazer milagre. Mas, então, assim, tem esperança para o produtor rural que está muito endividado? Fora a questão da recuperação judicial, até nem entro tanto nesse mérito, porque a gente sabe que não é para todo produtor, né? A recuperação judicial não é qualquer produtor que pode fazer. Mas fora a recuperação judicial, o produtor rural ele pode ter esperança de resolver, ou o caminho vai ser deixar os bens ir para leilão e acabar perdendo patrimônio, enfim. Ó, o produtor tendo uma boa orientação, né, um bom apoio, ele consegue sim salvar o negócio dele e preservar o nome e continuar produzindo. E tem outros mecanismos além da recuperação judicial, né? Tem programas de negociação, né? Tem securitização de dívidas agrícolas, tem um programa especial de saneamento de ativos, tem outros, né, programas aí que ajudam o produtor. Mas é o que eu falei, tem que fazer uma boa defesa baseada na situação dele. Olhar o contrato, como que foi feito esse contrato, se há ilegalidade e discutir isso. Porque aí tem como se fazer um acordo. Argumentando as ilegalidades, tem como lá fazer um acordo com o credor, né? Baseado nisso, um bom acordo para ver se reduz aí essa dívida. Uhum. Quanto à questão do Banco do Brasil, agora, cada vez mais, né, os bancos, em geral, eles exigem como garantia a alienação fiduciária. Para eles é muito mais fácil, né? O que me preocupa na questão da alienação fiduciária é que muitos produtores rurais, eles indicam imóveis de valor muito superior ao valor da dívida. Porque, por exemplo, eu tenho, digamos que eu seja produtora e que eu tenho uma fazenda lá de 600 hectares. E a dívida que eu vou adquirir corresponde ali ao valor de 100 hectares. Eu vou ter que colocar todo o imóvel em garantia. E aí, caso eu não pague essa dívida, esse imóvel todo vai a leilão em razão da alienação fiduciária, correto? Correto. Que o senhor vê? Tem alguma outra possibilidade? O que eu defendo muito que o patrimônio rural em afetação seja
comece a ser aplicado, que é a possibilidade do produtor desmembrar áreas dentro da mesma matrícula para que ele não precise dar todo o imóvel. Porque parece ser uma manobra muito nefasta para obrigar o produtor a pagar tudo e tomar os bens imóveis do produtor de uma forma muito mais fácil. Não sei se tu concorda com a visão que eu tenho, mas... Eu concordo sim, inclusive eu ia citar, né, quando você começou a falar sobre penhorar o imóvel todo, né, e de uma dívida menor e o patrimônio ser maior, a haver aí um excesso, eu creio que o objetivo da lei do agro foi justamente por conta dessas situações, né, porque a lei é feita quando na prática acontece muito. Como que o produtor rural vai perder o imóvel todo dele se a dívida é menor do que, né, o patrimônio? Então, colocando o patrimônio em afetação, colocar parte de uma área e o restante se livrar, é o caminho mesmo. A lei do agro está aí para beneficiar o produtor rural. E eu defendo que essas garantias sejam convertidas em patrimônio rural em afetação, né, para poder ajudar o produtor rural. Eu concordo. E nunca dar o maquinário também, né, em garantia. Evitar ao máximo dar o maquinário em garantia, porque é um bem essencial, assim como a terra é um bem essencial também. Exatamente, exatamente. Eu também concordo porque é um bem essencial. Ao meu ver, impenhorável, né? Eu concordo. Eu concordo. Infelizmente, essa prática aí da alienação fiduciária, pegar o todo, é praticada justamente porque não se conhece ainda o patrimônio rural em afetação. Muitos produtores, muitos proprietários de áreas rurais não sabem ainda o que é o patrimônio rural em afetação e como é bom, como seria bom deixar sempre uma área menor reservada para dar em garantia caso seja necessário, né? Porque não precisa já dar, não precisa fazer o patrimônio rural em afetação e já dar em garantia. Pode deixar ele ali na mesma matrícula, não tem problema nenhum. Então, inclusive, eu estou agora com uma questão de um cliente que a dívida dele foi penhorado 10% do imóvel dele, e aí a hipoteca é do imóvel inteiro. E ele quer reservar, né, parte do patrimônio, e ele conseguiu desmembrar as áreas. Só que a hipoteca foi diluída nas outras matrículas. E eu quero deixar pelo menos 2 matrículas livres. Eu fiz esse pedido. Só que como esse crédito do Banco do Brasil foi transferido para a União e é uma execução fiscal, agora o juiz está abrindo prazo para a União falar sobre isso, se concorda ou não. Vamos ver o que vai dar essa história aí. Tomara que sim, né? Vai ser um excelente precedente. Olha, nunca ouvi falar de alguma substituição assim tão grande de patrimônio, né? Seria bem interessante. E o grande problema da alienação é justamente do imóvel ir a leilão, é justamente o valor, né? Sempre por um valor muito ínfimo. Aqui nós temos muito próximo aqui à nossa propriedade uma área que estava em discussão judicial com o Banco do Brasil e saíram 2 leilões, não teve arrematante. E, curiosamente, o MST invadiu essa área. E se soube depois, informalmente, que essa área foi oferecida extrajudicialmente para o INCRA. Então, não se sabe se é uma forma de pressão para que se faça um acordo ali judicial, enfim, mas o fato é que a área ainda está invadida, faz uns 3 meses, eu acho. Então, essas questões lidando com dívida e imóvel, elas são muito sensíveis, muito delicadas, né, da gente trabalhar e a gente tem que ter muita atenção no momento de dar a garantia. Então, é bem lá atrás que a gente tem que começar a pensar.
Ainda bem que quem tem uma pequena propriedade rural, né, que até 4 módulos, ainda é protegido, consegue-se, né? Consegue livrar. Doutor João, a gente tem 10 minutos, eu acho que é 1 hora, né, de live, a gente tem 10 minutos. Eu queria que tu mostrasse o teu livro para o pessoal, porque eu gosto muito, uso muito na minha prática. Assim, Saber. e eu queria que tu mostrasse para o pessoal e dissesse onde é que dá para comprar, como é que dá para adquirir. Aqui, então, aqui o meu livro, A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Esse livro, ele é da editora Letras Jurídicas, né? Se alguém ainda quiser adquirir o livro, eu posso depois deixar o link, mas a própria editora Letras Jurídicas vende. Eu tenho, inclusive, eu estou vendo esse livro, né? Não, esse livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Porque ele tem uma didática muito boa, muito clara. É muito bom de pesquisar, de utilizar no dia a dia. Eu recomendo mesmo. E se alguém quiser adquirir também pessoalmente comigo, é só mandar a mensagem também, que é inbox e tal, que a gente dá um jeito de enviar também. Ah, muito bom. E tem outro também, né? Esse aí tem outro livro. E tem esse livro que é de desenvolvimento pessoal, né? O Poder da Semente, Transformando Infertilidade em Plenitude. É um livro que eu falo um pouquinho de inteligência emocional, eu conto um pouquinho da minha vida aqui, falo sobre adoção tardia, falo sobre desbloqueio de paternidade. Então, é um livro mais de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional. De sensibilidade. Eu gosto muito. Doutor, para encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para o produtor rural que está passando por essa situação de grande endividamento, de grande angústia. O que o senhor poderia deixar de mensagem para que a gente possa deixar salvo aqui? Olha, eu diria que a dívida rural, ela não é uma vergonha, tá? Vergonha é o produtor rural desistir sem lutar por aquilo que ele construiu. Então ele tem que procurar orientação, conversar com o contador, com o advogado, com o engenheiro agrônomo, com a cooperativa. O produtor que entende os seus direitos, né, buscando um advogado, que se organiza e se cerca, né, desses bons profissionais, dessa rede de apoio, ele tem como recomeçar sim. E o agro brasileiro, ele é forte. Né? Por que ele é forte? Porque ele é feito de gente que resiste. Né? O brasileiro, ele não, como diz aquele ditado, né? Ele não desiste. Então a informação, ela é a melhor ferramenta de sobrevivência no campo. Então é isso que eu deixo pro produtor rural, né? E eu falo que o crédito, né, é o adubo da produção do produtor. E se não houver planejamento, aí ele pode queimar a lavoura dele mesmo. Entende? Então é isso que eu deixo pro produtor rural. Brilhante, muito obrigada. Olha, para mim foi muito esclarecedora a nossa live. Tenho certeza que para os colegas também será muito proveitosa mesmo.